E aí, pessoal, hoje o canal Leituras Obrigatórias vai começar a lançar uma série de episódios aqui sobre a maior polêmica briga musical da história do nosso cancioneiro popular. Eu tô falando da grande briga, a briga musical que teve nos anos 50, 51 e 52, envolvendo Dalva de Oliveira e Erivelto Martins. Para quem já viu o Ministério da Globo ou sabe alguma coisa sobre os dois, lembrar, Dalva e Erivelto eram casados, tiveram dois filhos, o Peri e o Biratã, viveram mais de 10 anos, porém o casamento começa a entrar numa decadência, só que assim, eles faziam parte de um mesmo grupo, que era o Trio de Ouro mais o Nilo Chagas, formando o Trio de Ouro. E aí, antes da separação, o próprio Erivelto diz que já começava a compor músicas mostrando, né, essa questão toda do ambiente deles, as brigas, transformações e tudo mais, o casamento que não estava dando tão certo. E aí, em 49, eles vão ter uma excursão, que eles vão para a Venezuela, junto com a companhia de teatro da Dercy Gonçalves, e aí a coisa se desfaz realmente, cada um volta para o seu lado. A Dalva de Oliveira vai acabar gravando agora solo, ela já fazia algumas pequenas questões, algumas pequenas participações também, alguns discos, mas agora a carreira dela é solo realmente. E ela vai continuar na gravadora, que era a gravadora exatamente do Trio de Ouro, que é a Odeon. E ela lança esse disco aqui em 78 rotações, em 50, e uma das músicas é um samba-canção chamado Tudo Acabado. E o que acontece é que todo mundo ali está perguntando, não, mas vem cá, Tudo Acabado, não é uma alusão a essa recente separação com Erivelto Martins? E a Dalva de Oliveira vai a público, diz não, sem alusão ao acontecido e tudo mais. Até porque o samba-canção era aquele samba que a letra era narrativa, romântica, machucava, normalmente amor desfeito, aquele samba mais lento para dançar de rostinho colado. Só que aquele papo, todo o público, a imprensa começa a perguntar, mas será que não tem alusão a tudo que aconteceu e tudo mais? E o Erivelto reconstrói o Trio de Ouro, colocando a Noemi Cavalcante no lugar agora da Dalva de Oliveira, vai para uma grande gravadora também, a RCA Victor, e grava este disco aqui em 78 rotações com uma das músicas chamada Caminho Certo, que é uma música que vai com tudo para cima da Dalva de Oliveira, e a partir dali, pumba, né? Começa essa briga musical que vai gerar pelo menos 13 grandes canções ali, tá? E aqui, no livro do Peri Ribeiro e da Ana Duarte, a esposa do Peri infelizmente nos deixou, o Peri chega a dizer, né, aqui na questão da introdução, no prefácio, o Rui Castro diz o seguinte: a história de dois artistas deslumbrantes, Dalva e Erivelto, de como eles quase se destruíram um ao outro e de como essa guerra atingiu a todos à sua volta. Então aqui é uma guerra que quase se destruíram. Não se destruíram por quê? Porque a arte falou mais alto. Essa é a verdade, a arte falou mais alto. E o Erivelto era o compositor, a Dalva era a cantora. Qual é o detalhe? Cada um vai para o seu lado e aí nós vamos ter alguns artistas indo para um lado do Erivelto, o outro para o lado da Dalva de Oliveira, tá? Alguns de vocês podem se perguntar até, mas vem cá, a maior briga musical não era Noel Rosa versus Wilson Batista? E eu vou dizer para vocês, não. A maior briga musical da história foi Dalva de Oliveira e Erivelto Martins. E eu vou explicar isso por 4 detalhes, tá? O primeiro detalhe aqui é que Dalva de Oliveira e Erivelto Martins, eles pegaram e viveram intensamente a época de ouro do rádio. Eles tiveram não só a música colocada nos jornais, nas revistas, mas tiveram que a vida vasculhada. Reparem que o Peri Ribeiro chega a dizer, ó, cresci sentindo minha vida devassada e narrada por uma imprensa marrom, sem o menor respeito nem senso de dignidade, diz o Peri Ribeiro. Então eles viveram intensamente isso, o pessoal ia para querer saber os mínimos, os detalhes, botando fogo mesmo, né, ali no caldeirão, tá? Bom, esse é o primeiro detalhe, viveram intensamente a época de ouro do rádio. Segundo detalhe, a qualidade dos artistas. Se nós pegarmos de um lado a Dalva de Oliveira, que antes propriamente de ser a rainha do rádio em 51, ela já era chamada a voz de ouro, a voz do rádio. Então ela já tinha toda essa questão de uma galera já que via nela um grande potencial para fazer uma carreira solo.
E aí então ela tinha essa qualidade de ser a voz ali potente, aquela voz fina, alongada, com recursos gigantes para tons mais altos, que realmente depois vai ter uma carreira solo consolidada, grandes clássicos, vai ser respeitada por todo mundo. É muito difícil a gente falar de cantoras no Brasil e não citar a Dalva de Oliveira. Do outro lado nós temos o Erivelto Martins, que se não tinha a melhor voz do mundo, e até ele mesmo dizia isso, né? Ele dizia que não tinha a melhor voz do mundo, ele era aquela pessoa capaz de montar duplas, como ele vai falar, montar dupla primeiramente com Francisco Sena, depois com Nilo Chagas, depois montar um trio, reconstruir o trio uma vez, duas vezes, três vezes, e assim vai. E aquele que sabia fazer as vozes, as terças e tudo mais, inventou o break na música, aqueles preenchimentos, colocou o apito rítmico, um gênio na composição. E também, ele, se faltava a questão da voz, ele botava lá uma Dalva do lado, um Nilo Chagas do outro, e assim ele ia fazendo a coisa acontecer. Então a qualidade dos artistas é inegável. Segundo ponto, a qualidade dos artistas. Terceira, a qualidade das canções. Cabe aqui uma questão agora, né? A Dalva, eu sempre lembro ela muito próxima da Elis Regina. Eram gigantes na voz, mas elas não compunham, não faziam letras. Logo, necessitavam de compositores. E quando a Dalva agora está sozinha em carreira solo, tem um grupo muito bom que abraça a Dalva. Inclusive o Erivelto vai ficar muito indignado com alguns, como o Ataúfo Alves, o Marino Pinto. E esse pessoal, o Ataúfo, o Marino Pinto, o J. Piedade, a própria Marlene, o Clécio Caldas, eles abraçam a Dalva de Oliveira e fornecem gigantes músicas, canções assim maravilhosas. Então a Dalva, ela foi bem recebida, né, por esse núcleo de grandes compositores. E do outro lado, eu não preciso nem dizer para vocês, o Erivelto Martins foi o compositor mais vitorioso, mais fértil dos anos 40, grandes clássicos, mas mesmo assim ele ainda vai fazer algumas parcerias, porque mesmo que as pessoas não compunham muita coisa, quem estava do lado do Erivelto, o Erivelto dava parceria. Mas ele vai ter uma parceria muito boa também com o Benedito Lacerda, com o padre dele, né, que era padrinho do Peri, com o Davi Nasser, que era um jornalista terrível, assim, mas um gigante compositor também. Então, a qualidade das músicas, isso vai ressoar de uma forma gigantesca, certo? Então, o terceiro item é a qualidade das músicas. E o quarto é a vendagem dos discos. Os discos deles venderam demais. Só para ter uma ideia, esse disco aqui, ó, O Que Será, pela Odeon, da Dalva de Oliveira, foi o disco que mais vendeu em 1950. Então, eles venderam demais. Claro que a Dalva vendia sempre mais. A Dalva foi um estouro, um sucesso, mas eles vendiam muito. Então, só para ter uma ideia, por que eu digo, e não é eu que estou dizendo, os números mostram isso, né? Por que é a maior polêmica? Primeiro, porque viveram intensamente a época de ouro do rádio, a propaganda, a questão toda de mostrar nesse talento também, né? Sem muito a ver com a TV ainda. Fizeram o que também? A qualidade dos artistas, a qualidade das canções e a vendagem dos discos. Isso tudo mostra, né, o quanto foi interessante essa disputa musical entre eles. E aqui, para eu falar sobre essa série de episódios, vou contar tintim por tintim, eu tive que me municiar de muita bibliografia. Eu quero então compartilhar essa bibliografia com vocês. Claro que se faltar alguma coisa, eu sei que faltou, quem puder aqui nos comentários dar uma ajuda, né? Mas eu vou mostrar então aqui a minha bibliografia consultada, tá? Primeiro livro aqui que eu vou mostrar, Minhas Duas Estrelas, Uma Vida com Meus Pais, Dalva de Oliveira e Erivelto Martins, do Peri Ribeiro, que era filho do Taquere, né, junto com o Erivelto e com a Dalva, e da Ana Duarte, a esposa do Peri. O Peri, infelizmente, nos deixou, tá? Grande cantor também, cantava muito bem, cantou com o pai, cantou com a mãe, na Bossa Nova já se destacava, o grande galã e o Peri Ribeiro. Então tá aqui, tá? Livro interessante, Minhas Duas Estrelas, e foram estrelas realmente, disso aí não se tenha dúvida. A biografia existente da Dalva de Oliveira, do João Elísio Fonseca, tá aqui, se chama A Estrela Dalva, interessante esse livro. Outro livro muito legal para música popular é esse aqui, ó, do Jonas Vieira e do natalício Norberto, Erivelto Martins, Uma Escola de Samba. E quando a gente fala do Erivelto Martins, ele realmente foi uma escola de samba. Ele levou a escola de samba do morro para dentro da rádio, ele inseriu o apito rítmico, era o mestre. Aqui
O Erivelto Martins, depois da separação com a Dalva, enfim, ele vai ter a Lourdes como um grande amor, a Lourdes Torelli. E aqui é o livro da Yassanã Martins, filha do Erivelto Martins com a Lourdes, a Yassanã Martins. Aqui Erivelto Martins como conheci, a verdadeira história de amor, são cartas aqui, também aqui aquela questão toda da Venezuela, o Erivelto Martins aqui, a Yassanã mostra os telegramas que ele mandava, a situação que estava ocorrendo. Ela escreveu junto com Cacau Higino, escritor. Um livro que não pode faltar nessa época, do gigante musicólogo Zusa Homem de Melo, chama-se Copacabana. Reparem, né, a trajetória do samba canção, de 1928 a 1958, 1929 a 58. Inclusive ele chega a dizer, né, que a Dalva de Oliveira é a primeira diva do samba canção. Outro livro maravilhoso é A Noite do Meu Bem, do Rui Castro. A história e as histórias do samba canção, aqui do Rui Castro. Aqui, pessoal, eu só tenho um exemplar, tá? Mas a revista do rádio, ela foi simplesmente importante para eu fazer essa série de episódios, tá? Por quê? Porque ela era mensal, a revista em 48, em 49 era mensal, só que em 50, bem na época da polêmica, ela vira semanal. E ela cobriu assim com riqueza de detalhes o que foi essa briga dos dois. Inclusive, tem detalhes errados até em livros que a gente corrige pela revista do rádio. Bom, aqui está a minissérie Dalva e Erivelto, que se não é lá a grande minissérie para mostrar a polêmica, mostra bem o que era o conflito entre eles, a briga dos casais aqui. É um trabalho muito bonito. Inclusive a Yassanã Martins faz aqui um personagem, ela faz a mãe da Lourdes na minissérie. A Adriana Esteves aqui muito bem como a Dalva de Oliveira, o Fábio Assunção como o Erivelto. Muito legal essa minissérie, tá? Uma fotografia muito bonita. Outros aqui rapidamente, né, do Ronaldo Conde Aguiar, As Divas do Rádio Nacional. Aqui o Almanaque do Rádio Nacional. Aqui os Reis da Voz, também, tudo do Ronaldo Conde Aguiar. Aqui da Lia Calabre, A Era do Rádio. Aqui histórias que o rádio não contou, do Reinaldo Tavares. Brasil, meio século de imprensa, a Era de Ouro do Rádio, Carminati Júnior. Para saber um pouco também, né, sobre a época, aqui vale a pena a Dona Irã Barbosa, uma biografia do Celso de Campos Júnior. Uma história do samba, as origens do Lira Neto. E claro que eu trouxe aqui, para mostrar para vocês também, né, os discos originais aqui de 78 rotações. Se eu deixar cair aqui, se espedaça, né, de 78 rotações, da Odeon, da RCA Victor, os discos todos da polêmica aí gerada, né, porque eu tenho o toca-disco que coloca lá em 78 RPM. Claro que alguns não estão tão legais assim, mas para tentar ter aquela sensação da época, né? E aqui eu peguei aqui para não esquecer, agradecer também, indicar o YouTube, já que o YouTube disponibiliza todas as músicas da Dalva, do Erivelto, da dupla Preto e Branco. E tem duas pessoas em especial aqui, o Luciano Hortêncio, que faz comentários legais, e também o Samuel Machado Filho. Eles fazem os dois, tanto o Luciano quanto o Samuel Machado, comentários bem pontuais, importantes sobre essa época aí, tá? Vale a pena ver. O YouTube também tem ali a entrevista da Dalva de Oliveira para o Museu do Som, que está lá no blog do Paulo Henrique de Lima, o blog da Dalva de Oliveira, muito legal também, uma entrevista com a Dalva de Oliveira. Tem o programa Ensaio da TV Cultura, uma bela entrevista do Erivelto Martins, ele cantando, aparece até o Peri Ribeiro cantando junto, maravilhoso. Eu consegui também o programa Marlene Total, que tem uma entrevista só em áudio do Erivelto Martins, também maravilhosa. Sites como dicionário.mpb.com.br são importantes, o imub.com.br, que mais? Discografiabrasil.com.br também. Ao Paulo Henrique de Lima, que eu sei que ele é um estudioso da vida da Dalva de Oliveira, coloca muita coisa boa também. Eu sei que ele está escrevendo uma biografia da Dalva de Oliveira, não sei quantas anda, sei que ele já está há mais de
8 anos aí recolhendo material com afinco. Tomara que venha a público essa obra aí, para a gente mergulhar mais ainda em cima de Dalva de Oliveira. E o Bernardo Martins, que é filho do Peri Ribeiro, com a Ana Duarte, que ele estava fazendo um documentário sem Dalva, só que eu não sei se foi lançado, se não foi lançado ainda, tá? Mas são pessoas que estão aí produzindo questões em cima da Dalva de Oliveira, em cima do Erivelto Martins, em cima desses dois grandes artistas, dessas duas grandes estrelas. Então, convido a todos agora, né, a verem o primeiro episódio aqui da série. Eu vou falar sobre Erivelto Martins e a formação da primeira dupla preto e branco, ele e o Francisco Sena, certo? Então, um grande abraço a todos, curtam, compartilhem e vamos valorizar a nossa música popular.